E com a minha experiência de TV, cara, você vê essa estrutura aqui, não é para qualquer um. É verdade. Isso aí é... É porque assim, a gente vem da publicidade. E aí a gente, já contei essa história aqui algumas vezes, mas a gente estava com esse espaço na pandemia subutilizado por conta de não poder gravar, por conta dos distanciamentos e tudo mais. E aí, com isso subutilizado, e eu precisando melhorar a minha oratória, com um espaço perdido, eu falei, vamos unir o útil ao agradável, aproveitar tudo que a gente já tem na mão e transformar um espaço que era de pós-produção. E aí começou essa transformação de tirar todas as mesas e tirar tudo isso, fazer isolamento acústico e tudo mais, e começar de fato esse projeto que eu costumo falar que a gente começou literalmente do zero, de não saber olhar para a câmera e falar para a câmera. Tipo, se olhar o primeiro episódio, é triste. Assim. Cara, realmente mas é evolução, cara. É evolução. E olha só, você vê a pandemia como teve pelo menos alguma coisa de positivo. Vocês transformaram isso aqui, e foi nas famosas lives da pandemia que eu falei, cara, eu acho que eu posso ter um podcast e eu acho que eu tenho algum talento para você nunca contou isso, poder hein? levar uma conversa, né? Uhum. E aí veio o feedback, todo mundo falando, cara, suas lives são demais, você tem que ter um podcast, cadê seu podcast e tal, né? E olha aí, estamos aqui. É isso aí. Temos pergunta da audiência, temos pergunta da equipe. Dá um salve aqui pra Nayara, que tá ali nos bastidores. Aliás, essa equipe aqui, cara, Oi, show, gente. hein? Galera aqui, cara, muito top. Demais. Muito top. Nayara, Oi, Vitor. pessoal. Vitinho, dá a mãozinha aqui, que o Vitinho tá cortando o episódio. Vai perguntar também o Vitor hoje. Ai, muito emocionante, hein? Muito emocionante, gente. 100 mil inscritos. 100 mil, hein? É um número bonito, A cara. equipe tava ansiosa ali, contando também. Cadê o quadrinho? Já recebeu o quadrinho do YouTube? Não, pedimos já. Ah, já tem que pedir? Tem que pedir. Você tem que entrar no YouTube, colocar o link do site, né, no YouTube Creators, e em 2 semanas dizem que mandam. YouTube, já estamos esperando, né? Onde a gente vai colocar? Por aqui, né? Em algum lugar visível, né? Algum lugar. E pior que vão vir 2, porque o canal de cortes também vai chegar em 100. Ah, que legal, O canal cara. de cortes está em 98, 99, mais ou Olha aí, menos. já. É bom que já. dá para colocar uma perto da câmera e uma longe. Perfeito. Perfeito. Nayara, manda a pergunta aí, Nayara. O que você tem aí para mim, para o Niso? Manda para gente. Vocês estavam falando a respeito de, nossa, como começou, tudo. Então eu quero saber o que vocês aprenderam com esse tempo de podcast. O Máfia tem muitos episódios. O Niso aí tá chegando nos 40 quase, estamos caminhando. Então o que vocês aprenderam nesse tempo de podcast? Quais habilidades vocês foram adquirindo? Fala, esse tipo de coisa. Conta pra gente aí. Bom, vou começar. Eu primeiro comecei a entender o que é falar para a câmera. Porque falar para a câmera, não fazia nem vídeo selfie. Então, isso era uma das grandes dificuldades, a dificuldade de oratória, de uma série de vícios de linguagem. Então, isso é um grande aprendizado. O outro é você ter a possibilidade de trazer grandes convidados e que você dificilmente teria a possibilidade de falar por 2, 3 horas sobre assunto do seu interesse. Então, assim, conversar com você por 2 horas, com o Oscar Schmidt, com o Marcos Ponte, uma galera, assim, tipo, diversos comediantes, pessoas que dificilmente eu falaria em outras oportunidades e me aprofundaria a ponto de, beleza, vou falar com um filósofo, sei lá, com o professor Clóvis, mas o que eu sei de filosofia para falar com Clóvis? Então, assim, você se dedicar um tempo a você criar uma pauta, entender minimamente daquele assunto para poder, pelo menos, levar uma conversa de uma forma legal e não da forma que eu tinha pretendido no início, que era um bate-papo sem estudar. Que eu vi muito logo de cara que isso não fazia o menor sentido, porque a conversa caía, não tinha uma dinâmica que eu pararia para assistir. Então, esse balanço de entender de onde sai, para onde vem, entender o convidado e conseguir mais a partir de, sei lá, tá chegando em 130 episódios do Plugado. Eu vejo que eu evoluí bastante nesse período porque me aprofundei em assuntos que dificilmente eu aprofundaria. Assim como a espiritualidade agora, que é algo que eu estou super interessado e fazendo episódios que estão dando certo. Então, é um assunto também que dificilmente eu me aprofundaria se não fosse por conta do Plugado. O que você vê aí nos seus 30 episódios de evolução? Cara, antes de mais nada, a sua oratória é ótima. Você sai super bem e isso é muito prática. É repetição, né? Repetição, a gente aprende, né? Aprende. Mas eu fiz também, né, na época do distanciamento, as lives, e aí eu no palco,
um palco que tinha, sei lá, 10 pessoas distantes, que a gente fez uma live na Casa Petra. Cara, minha linha de raciocínio não saía. Deu uma bugada. O palco ele é muito opressor, né? E tinha grua. É tinha umas tudo, coisas- não, e luz na cara, Luz na cara. tudo isso, para quem não está acostumado, É. é bem complicado. Já vi entrevistados assim em outros talk shows e tal, que realmente travaram porque Foi o travar de eu falar assim, Marcelo, continua essa parte aí que você vai explicar melhor. é muito louco. Eu cara. fiz isso, cara. Aí eu saí de lá puto comigo mesmo. É frustrante. Cara, muito. Velho. Falei, É. caramba, tava tudo lá, cara. Tinha umas 8 câmeras, grua, Aham. umas 500 pessoas ao vivo e a minha linha pra falar do que eu sei. E, tipo, não saía. Cara, de aprendizado, eu acho que tem muito isso que você falou. De você tem que estudar o seu convidado, por mais até Óbvio que parece. esteja dentro da sua, né, da sua seara. Que eu observei também com experiências de podcast que eu fiz como convidado, de como é ruim a pessoa Não saber sobre você. não saber sobre você, e ruim. tudo se surpreende, tudo ele. Lógico que você não vai saber tudo, né? Sim. Mas você tem que estar no mínimo preparado ali, o público percebe isso. É muito difícil você enganar o público. Sim. E ao mesmo tempo é fascinante, né? Você, como você falou, você vai entrar em assuntos que não são assuntos que você está acostumado. Fogem que você... da rotina, né? Exatamente. E, cara, se você não estudar, você está ferrado. Você vai ficar boiando ali e vai pegar mal. Né? E não vai render o quanto pode render. E não é legal para quem tá assistindo, né? Exatamente. Fica essa coisa. Pô, eu já vi muito, cara, podcasts consagrados. Você vê nos comentários, pô, o cara não estudou, o cara ele não sabe nada da vida do convidado, né? Eu tive uns hates assim no episódio do Sacane. Mas não foi nem por não estudar, foi por, às vezes, querer complementar o que ele falava, sabe? Então, assim, eu estudei bastante até, mas eu fiz um papel meio de chato. Porque, pô, ele tá falando de algo que eu sei, vou completar. E aí ficou meio chato, assim. O que eu notei em alguns feedbacks aqui, em alguns casos, acho que você vai concordar, é talvez um pouco de ansiedade da minha parte, porque eu gosto de falar também, gosto de contar minhas histórias. E você tá acostumado do outro lado, né? Exatamente. Sendo o convidado. Exatamente. Então tem também assuntos que eu domino muito e que eu quero, né, o debate muitas vezes você... no calor né, da coisa, você às vezes pode atropelar. Eu noto que às vezes eu atropelei um pouco o convidado, mas também tem muita gente chata, né, cara? Você vê comentário de internet em geral, tem uma galera que gosta, né? Tem um 8 ou 80, né? Exatamente. No mesmo episódio, nossa, amei, impressionante. Exatamente. A forma como você tratou e do outro, que bosta, velho. Que Nada a saco, ver, você não deixa o cara falar, você fica ansioso e tal. Parece também que as pessoas meio que combinam, né? Olha só, vai lá naquele episódio tal que, né? E que vem uma galera que... Vai lá dar um ódio lá. A internet tem muito isso, né? Tem essa galera que tem um prazer em botar comentários maldosos e tal. Agora tem um episódio que você ficou... É o episódio que até hoje eu vi que você ficou mais em silêncio, que foi o único ao vivo que a gente fez até hoje, que foi com o Fábio. O Caio Fábio. Caio Fábio. Mas também, cara, o Caio Fábio, bicho... Cara, ele fala muito e com muita propriedade, né? A gente falou, o Niso tá em silêncio hoje. Mas é Eu claro, eu posso pontuar o do Pirula também, que isso aconteceu. O do Pirula. O Pirula fala muito. Pirula fala muito, cara. Então são pessoas que têm muita propriedade naquilo que falam, né? E muita história também para contar e que gostam, né? O Pirula, por exemplo, é um cara que adora, né, palestrar e falar das coisas dele. É um papo maravilhoso, né? E muita gente elogiou do Pirula por ter menos de 2 horas. Exatamente. Falou, Pô, como o Niso conseguiu fazer um episódio com o Pirula com menos de 2 horas? e o Pirula é sensacional, cara. Eu amei, assim. São alguns episódios top, assim, do Nisológico. Foi o Caio, foi o Pirula. Mas temos que falar do Mazil. O Bruno realmente foi, cara, assim... Foi muito legal. Porque tem uma questão pessoal, Exatamente. familiar e tal. Como que foi para você conseguir trazer o seu irmão lá do Rio? O seu irmão que você já tinha falado aqui pra gente que não é muito de fazer coisas em família e tudo mais. Ele não gosta realmente. Mas eu vi que ele deu algumas deixas antes
de que eu quero fazer e tal. E o que, de uma certa forma, até me surpreendeu, porque o Bruno ele é chato com essas coisas. As deixas nos comentários, no Instagram. Não, e comigo também e tal. Tá. Eu falei, cara, quando ele tiver, eu vou chamar, ele vai querer. Você vê que ele veio inteiro, né? Felizão. Ele tava entregue, né? E foi realmente um top 5 assim, dos episódios do Nisológico, né? Total. Foi... Não, e você vê tá que no top 5 do canal já. Exatamente. E ele bombou rápido, né? Sim. De views. Cilingada, foi assim, meteórico. Agora teve outro no Nisológico que surpreendeu, que foi o do imitador do seu pai, o Biano. O Biano é o top, né? Ninguém... o Biano a gente fala, o Biano é legal. Ninguém pegou ele ainda de audiência, né? De views. Ele é o primeirão. Acho que ele é top 4, se eu não me engano, no canal. Quase 200. Dá pra ver, eu vou verificar 200 aqui. e poucos mil, aí depois eu acho que vem o Bruno no Nisológico, né? Depois o Caio Fábio, se eu não me engano. Depois acho que o Pirula, né? Mas o que você... O Biano, um cara que não é conhecido. Nada conhecido. Eu acho que tem muito a ver com a espontaneidade dele, né? Sim, ele é muito carismático, né? A forma do papo de vocês, que foi muito aberto e sincera. Uhum. E a capa. O que a capa do YouTube. Você acha? Porque, mano, tinha os personagens do Chico Anísio, você e ele ali, escrito o melhor... Acho que era o melhor imitador, né? Isso, melhor imitador do Chico Anísio. Porque assim, a gente... Era uma coisa que eu não tinha experiência nenhuma de estar no YouTube. A gente sempre produziu conteúdo para publicidade. Toma aqui o filme que você encomendou. E aí, produzindo conteúdo, você começa a entender um pouco da lógica, ir a fundo. Muitas vezes você entende que não é só um episódio bom que, consequentemente, vai te dar visualizações. Então, assim, a capa. A capa, eu diria que é até mais que 50% do sucesso de um episódio. É o que era antigamente a manchete, né? A manchete, ou o produto na prateleira. É o clickbait, né? O nome disso tudo, né? Que é a isca, né? Por isso, o que eu estou fazendo recentemente? Eu estou pensando os episódios um pouco inverso. Eu tenho um convidado que não é muito famoso. Porque não é o caso de ficar trazendo só celebridades e tal. Nem é tão simples, né? Trazer só celebridades. Eu acho que é o grande desafio do podcast é você conseguir trazer o convidado. Exato. E trazer o convidado que vá ter um assunto que, consequentemente, você consiga converter isso numa boa capa. Estou meio que invertendo o processo do que eu pensava lá no começo. Qual a maior celebridade que eu vou ter acesso, que eu vou ficar enchendo o saco do cara para trazer? Então, mudou um pouco o raciocínio. E sim, qual a pessoa que eu vou trazer que tem um assunto mais interessante que possa colaborar para essa capa ser uma capa de sucesso? E aí sim, consequentemente, entregar um episódio legal, porque eu vou entender se aquele cara entrega ou não, e aí vou fazer um episódio que tenha uma temática que seja abrangente ou que atenda um público ali que está demandando por assunto, sabe? Por conteúdo. Qual que é a lógica que você segue assim para pensar nos seus convidados? Cara, um pouco de diversidade, né? Porque para mim é muito mais confortável trazer pessoal de dublagem, amigos, o pessoal de dublagem, de comédia, né? Que são assuntos que não falta convidado para você, né? Exatamente. Que é diferente da gente que não teve 40 anos aí na Rede Globo, sei lá quantos anos você teve. Exatamente. São pessoas da minha... do assunto que eu vou dominar com muito mais facilidade e tal. A zona de conforto. Exatamente. E que está dentro do que mais ou menos o público que me vê espera, né? Mas então eu gosto de diversificar, de trazer coisas que justamente tirem da zona de conforto e que dê variedade também. Sabe? Por exemplo, o episódio que você acabou de gravar hoje, que foi com o médico, é fora da zona de conforto. O episódio com o Dr. Bactéria. Sim. É fora da zona de conforto. Se preparar para esse episódio, você prefere ou prefere deixar assim no freestyle? Não, tem que preparar. Eu acho que sim. Você vê, às vezes que eu tô sem o computador aqui, que eu tô sem Que foi com o Bruno. A pauta foi com o Bruno, foi com... Acho que com... Das meninas... Das meninas comediantes. Mas da comédia também. Exatamente. São assuntos que eu sei que vão fluir sem eu precisar ter realmente uma pauta ali para poder seguir. Mas eu acho que tem que se preparar. Eu acho que, de uma maneira geral, é importante você estar
Talvez até, em geral, você não vai usar tudo que está na pauta, né? É porque às vezes o papo flui de uma forma tão natural. Exatamente. E tem fala... gente que surpreende também para mal, né? Que são pessoas com respostas muito curtas. Isso aí, cara, é de enlouquecer. Isso quebra. Você não desenvolve. Aí a pessoa dá uma respostinha curta, e aí? Né? E você vai... E pior que, para quem é minimamente observador, ele vai olhar no canal e vai olhar lá o tempo de cada um. Aí ele vai ver o que tem um tempo menor e vai falar, opa, por que será que esse aqui foi? Todos têm 1h30, tem um aqui de 50 minutos. E tem, né? E tem. Mas não é que foi um episódio ruim também, mas a resposta era muito modo entrevista. Esse modo entrevista que a gente tenta evitar. Exatamente. Mas nem sempre... se não é possível você, que as pessoas têm muitas perguntas, né? Fala do seu pai, né? Que muitas vezes... Fala do seu pai, fala da sua infância, fala da TV Globo, que muitas vezes as pessoas têm a troca. Eu estudo, o dobro, porque muitas vezes as pessoas não me conhecem ainda. E aí eu tenho que... metralhadora. E se a pessoa está no modo entrevista, eu tenho que ser mais metralhadora ainda. E aí, para segurar 1h30... Né? E tem que ser pelo menos 1 hora, né, cara? Pelo menos. Pelo menos 1 hora, né? E, cara, em termos de experiência, assim, de vivência, é muito punk quando você pega uma pessoa que realmente não desenvolve. E às vezes são por vários motivos, às vezes é a personalidade da pessoa, às vezes a pessoa não está num dia bom, como já aconteceu aqui. Exato. Né? Você vê uma pessoa que não estava nem tão bem de saúde e veio, né? E aí o negócio não vai, cara. Nossa, é frustrante.